Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 22 de junho de 2022, do livro dos Juízes. O povo de Deus tenta proclamar um rei. Naqueles dias, os homens de Israel disseram a Gedeão: Sê nosso príncipe, tu, teu filho e teu neto, porque nos livrastes das mãos dos madianitas. Ele respondeu: Nem eu, nem meu filho vos dominaremos. O nosso chefe será o Senhor. E Gedeão teve 70 filhos que saíram dele, porque tinha muitas mulheres. Uma de suas concubinas, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, a quem ele mesmo deu o nome de Abimeleque. E morreu Gedeão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Efra de Abiezer. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém encontrar-se com os irmãos de sua mãe, e com todos os parentes dela, e disse-lhes: Falai assim a todos os habitantes de Siquém: O que é melhor para vós? Serdes dominados por 70 homens, todos eles filhos de Jerobaal, ou por um homem só? Lembrai-vos também de que eu sou osso de vossos ossos e carne de vossa carne. Os irmãos de sua mãe repetiram todas essas palavras aos habitantes de Siquém e inclinaram o coração deles para Abimeleque, dizendo: É nosso irmão. Deram-lhe 70 ciclos de prata do templo de Baal-Berite, com os quais Abimeleque contratou alguns homens miseráveis e aventureiros que o seguiram. Depois ele foi à casa de seu pai em Efra e matou seus 70 irmãos, os filhos de Jerobaal, todos homens, sobre uma única pedra. Restou somente Joatão, filho mais novo de Jerobaal, porque se escondera. Então todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite com que se honram os deuses e os homens para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das outras árvores? As árvores disseram então à videira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: Se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Se, pois, com lealdade e retidão agistes com Jerobaal e sua família, no dia de hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Mas se não é assim, saia fogo de Abimeleque e devore os habitantes de Siquém e de Bet-Melo. Saia fogo dos habitantes de Siquém e de Bet-Melo e devore Abimeleque. Eu não reinarei sobre vós, nem meu filho será vosso rei. É o Senhor quem será vosso rei, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro.
honra, glória e louvor e poder pelos séculos. É o Senhor quem será vosso Rei. Do Tratado sobre a Oração do Senhor de São Cipriano, Bispo e Mártir, escrito do século III. Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. Continuando a oração, fazemos o pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pode-se entendê-lo tanto espiritual como naturalmente. De ambos os modos, Deus se serve para nossa salvação. Cristo é o pão da vida e este pão não é de todos, é nosso. Assim como dizemos Pai Nosso, por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos Pão Nosso, porque Cristo é o pão dos que comem o seu corpo. Pedimos a dádiva deste pão todos os dias. Não aconteça que nós que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia como alimento de salvação, sobrevindo alguma falta mais grave, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste e venhamos a nos separar do corpo de Cristo, porque são suas as palavras: eu sou o pão da vida que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Assim, dizendo ele que viverá eternamente quem comer deste pão, como é evidente que vivem aqueles que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia nas devidas disposições, é de se temer, pelo contrário, que se afaste da salvação aquele que se abstém do corpo de Cristo, conforme a advertência do Senhor. Se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes de seu sangue, não tereis a vida em vós. Por este motivo, pedimos que nos seja dado diariamente nosso pão, o Cristo, para que não nos apartemos de sua santificação e de seu corpo, nós os que permanecemos e vivemos em Cristo. Em seguida, também suplicamos pelos nossos pecados e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois do pão, pedimos o perdão dos pecados. Quão necessária, providencial e salvadora a advertência de sermos pecadores e obrigados a rogar a Deus pelos pecados. Porque quando recorre à indulgência de Deus, a alma se lembra de sua condição, para que ninguém esteja contente consigo, como se fosse inocente e pela soberba se perca mais completamente, quando se lhe ordena pedir todos os dias perdão pelos pecados. Cada um toma consciência de que diariamente peca. Assim também João, em sua carta, nos adverte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não estará em nós. Se, porém, confessarmos nossas culpas, o Senhor, justo e fiel, perdoar-nos-á os pecados. Em sua carta, reúne as duas coisas: o dever de rogar pelos pecados e, rogando, suplicar a indulgência. Por isso diz que o Senhor é fiel, mantendo a sua promessa de perdoar as culpas, pois quem nos ensinou a orar por nossas dívidas e pecados, também prometeu logo em seguida a misericórdia paterna e o perdão. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Considerai minha miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo e como nada podemos em nossa fraqueza,
Dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.